Diretor técnico do Hospital Estadual Santino de Amorim, o EJA, que é administrado pela OS, o IBGH, que é o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, que toma conta do nosso hospital aqui desde 2017. A gente relembra você que no início da última semana, esteve aqui o pessoal do governo do estado de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde, junto aí com os assessores do governador Ronaldo Caiado, o Lineu Olímpio e também o chefe de gabinete, o Paulo Vitor Avelar. Naquela ocasião, a gente trouxe aqui algumas entrevistas, inclusive com a Lázara Mundim, que é a superintendente estadual do IBGH, e foi nomeado um novo corpo técnico para o hospital, que tem aí até o início do próximo mês, para implantar algumas mudanças que serão necessárias, de acordo com a exigência da Secretaria Estadual de Saúde. Então, para a gente saber como é que estão essas mudanças, o que vai de fato ocorrer, nós vamos conversar a partir de agora com o doutor André. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso jornalismo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde, Orilton. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Bom, eu queria que o senhor começasse falando a respeito das mudanças que já estão sendo implantadas, Afinal de contas, nós tivemos aquela reunião aqui com o pessoal do governo do estado de Goiás e a ideia era exatamente essa, Fazer algumas mudanças, colocar algumas especialidades médicas e dar uma resposta mais rápida ao atendimento da população. O que mudou já nesses primeiros dias, doutor? Bom, nós, não foi só aquela reunião da segunda-feira aqui, sexta-feira nós tivemos uma reunião dentro da Secretaria de Estado e nos foi feita a determinação de que mudássemos a visão, a missão e o objetivo até então que vinha sendo realizado pelo EJA. As principais mudanças que a gente já pode avisar para a população e comunicar que a gente já começou hoje o atendimento de ortopedia todos os dias. Então, a partir de hoje, nós já teremos um ortopedista atendendo, ele vai fazer cirurgias, vai atender no pronto-socorro os casos que forem da área dele, da especialidade dele. Primeiro ele é atendido pelo médico da porta e, se caso seja necessário, ele é transferido para a ortopedia. E também as consultas ambulatoriais. Todos os dias nós teremos esses atendimentos, pequenas cirurgias, ambulatório e consultas emergenciais quando necessário. Bom, então, a partir de hoje, segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020, a OS está colocando um ortopedista 24 horas no hospital, é isso? Não, inicialmente nós iniciaremos com 12 horas por dia. 12 horas? Até que você tenha a implementação de todo o serviço. Não adianta eu ter, por exemplo, o ortopedista aqui 24 horas, se eu não tenho um anestesista 24 horas, caso seja necessária uma cirurgia. Mas todo e qualquer evento que ocorra durante a noite, ele é atendido pelo médico, ele não vai deixar de ser atendido pelo médico da porta, e o médico da porta faz tudo que for necessário, entra em contato com o ortopedista, caso ele julgue necessário, faz os procedimentos de emergência e o paciente fica aguardando para ser resolvido o problema dele já no dia seguinte. Aquela história, então, de mandar para Pirenópolis, mandar para Ceres, acabou? Bom, agora, no momento, a gente já pode dizer para você que a parte de ortopedia e traumatologia de média complexidade acabou. Lógico, fraturas expostas, fraturas complexas, não faz parte do escopo do Hospital Estadual de Jaraguá. Certo. É um hospital de média complexidade. Mas tudo que for de média complexidade, vamos resolver aqui. Só contando, por exemplo, os médicos começam hoje, mas o processo de aquisição das placas, parafusos para pequenas fraturas, fraturas de braço, de perna, que vão ser resolvidas aqui, fixadores externos, a gente está em processo de fazer o contrato com a empresa fornecedora para a gente ter esse material. Então, isso ao longo dessa semana, começo da outra semana, nós já teremos aqui também o material para cirurgia ortopédica. Bom, então o senhor pede um prazo de mais uma semana para chegar esses materiais para esses casos, então, é isso? Mas esses casos eles continuarão a ser resolvidos e dentro da possibilidade nós faremos o que for possível aqui. O que nós queremos é deixar bem claro que nós não queremos transferir o paciente de Jaraguá e da região de Jaraguá, das cidades que são atendidas, as 8 cidades e distritos que são atendidos pelo Hospital Estadual de Jaraguá, para outras unidades. O pleito nosso agora é resolver o problema da população jaraguaense dentro de Jaraguá. Tá certo. Em relação à questão do gesso, o técnico em gesso também foi uma das promessas da superintendente da Lázara. Esse também já estamos, nós já temos alguns e vamos fazer uma escala de 24 horas. Esses ficaram 24 horas inicialmente já. E esses já contam a partir de hoje?
hoje, amanhã, né, que nós estamos fechando os contratos, né? Como nós recebemos a autorização na sexta-feira da Secretaria de Estado, começamos essas negociações e estamos fechando os contratos a partir de agora. Mas a partir de hoje eu acredito que a gente já tem o técnico também 24 horas por dia. Bom, em relação à questão do ginecologista e o pediatra, quais são as outras especialidades que a partir de agora a população vai poder contar no hospital? Hoje nós já temos um pediatra atendendo no hospital. Ele está atendendo o Dr. Vitor de Séries, que é conhecido da região aqui, um médico muito conhecido, um médico muito capacitado. Ele já começou a atender. E nós tivemos uma reunião na sexta-feira também com a equipe médica para a gente manter cirurgia e anestesia 24 horas por dia. Hoje a gente tem só 12 horas, nós vamos ampliar esse atendimento. Vamos passar a fazer cirurgias de urgência e emergência também aqui na região, como apendicite, algum acidentado. Nós vamos, o que for possível, em média complexidade, passará a ser feito aqui dentro do hospital. Quinta-feira agora, dessa semana, já começa o atendimento de ultrassom gratuito. Como esse ultrassom ele é marcado, é importante a gente dizer assim, por exemplo, a consulta de pediatria, não adianta ir lá no hospital para marcar. Ele é marcado pelo Central de Regulação do Estado. Então ele tem que ir a qualquer um dos postos de saúde, essa unidade do posto de saúde solicita a marcação da consulta e ela é feita pela Central de Regulação Estadual. Nesse mesmo sistema, nós já estamos também negociando com os ginecologistas para atendimento de consulta ginecológica, que é um pouco diferente da consulta obstétrica. A consulta obstétrica é de gestante, em trabalho de parto e assim, nesse foco. Os obstetras, nós inicialmente já começaremos, a partir do dia 16, a ter também obstetra no hospital todos os dias. Nós queremos que as crianças de Jaraguá nasçam em Jaraguá. Esse é o projeto da nova visão que temos do IBGH para a gestão do EJA. Uma pergunta para o senhor, doutor André. Por que só agora que teve essa movimentação, eu diria, essa pressão do governo do Estado, né, dos assessores do governador, é que esses projetos vão sair do papel e estão indo para a prática? Por que só agora? É complexo. Primeiro que o Estado vem cobrando isso do Instituto, não é da agora, né? Essa cobrança já existe. Mas o contrato, quando foi feito, em 2017, ele não previa, por exemplo, a presença de ortopedista no pronto-socorro, ele não previa a presença do obstetra 24 horas por dia, nem do pediatra, nem do anestesista. Era um contrato que foi feito com uma série de falhas. E a nova diretoria do IBGH definiu que nós teríamos que mudar essa visão. E foi feito contato com o governo concordou, aceitou e estamos dando a missão de mudar a visão, a face do EJA, transformar um hospital que vai ter resolutividade, porque você não adianta ter bons médicos, mas se você não dá resolutividade ao paciente. E a finalidade do atendimento no hospital é o paciente, é isso que a gente quer. Nós já fizemos, isso já foi feito assim, a semana passada, logo que eu assumi, nós colocamos mais um médico no hospital, no pronto-socorro, atendendo no pronto-socorro. Porque nós vimos que estava havendo uma demora muito grande, que o sistema é muito complexo, o sistema adotado é o TOTS. Então, nós já conversamos e foi solicitado um prazo de 60 dias em média para substituir o sistema. Bom, então, hoje a população de Jaraguá... Pode concluir, por gentileza. Então, já trocando o sistema, nós já vamos ter uma agilidade maior no atendimento. Além disso, nós vamos retirar aquela sala vermelha do pronto-socorro e passá-la para a enfermaria. Ou seja, o paciente grave, ele não será mais visto e acompanhado pelo médico do pronto-socorro, será pelo médico da enfermaria. Com isso, nós vamos dar também maior agilidade no atendimento do médico do pronto-socorro, que ele vai ficar voltado para atender o paciente que chega de demanda espontânea ou trazido pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros, o paciente que tem a necessidade de atendimento emergencial. Bom, a questão das crianças não nascerem em Jaraguá, né? Foi até uma crítica pontuada aí, tanto pelo Paulo Vitor quanto pelo Lineu, que são assessores do governador. A partir de agora, então, como o senhor já pontuou aí, esse problema também estará sendo superado. Isso. Nós pedimos um prazo até o dia 16, porque a gente não pode simplesmente contratar um médico, né? A gente tem que fazer um edital de chamamento,
porque é um serviço público. Correto. E o médico, ele vai oferecer os serviços dele e nós vamos fazer a contratação. E não é só o obstetra, você tem o obstetra, o pediatra, que tem que pegar um neném, depois que o neném nasce, né? A gente chama de obstetra de sala de parto, e também o anestesista, porque se for uma cesariana vai precisar de anestesia. Então nós estamos negociando com as equipes, já está bem adiantada a negociação. Eu acredito que em 7 a 10 dias já está feito o contrato, porque você tem que ter um prazo mínimo de 7 dias de publicação do edital. Então existem essas entraves na lei que a gente está superando o mais rápido possível. Enquanto isso, nós estamos pensando em contratar esses profissionais de maneira provisória, que a gente chama de RPA, até que seja feito o contrato definitivo. Bom, hoje a população de Jaraguá passa a contar então com quais especialidades? Todas elas eu queria que o senhor listasse. São as especialidades que constam no nosso contrato de gestão. Clínica médica, que já é atendido, cirurgia geral, obstetrícia e ginecologia, pediatria, anestesiologia e ortopedia. Bom, existe uma demanda, inclusive apresentada pelos vereadores, por alguns vereadores que compareceram lá, por cardiologia. Tem que mudar o contrato? Como tem que ser feito para um cardiologista também atender no hospital? Isso foi já discutido com o Estado pediu que a gente fizesse um projeto, encaminhasse esse projeto para o Estado permitir a contratação desses especialistas. Não foi só cardiologia. Nós pensamos em cardiologia, urologia e nefrologia, porque tem uma grande quantidade, uma queixa que nós já recebemos de pacientes renais crônicos na cidade que dependem de diálise. Claro. E não tem o profissional aqui para fazer o controle dele fora do período de diálise. Inclusive as consultas pré-dialíticas, ou seja, evitar que o paciente chegue a precisar de diálise, controlar ele antes. Bom, vamos aqui para as perguntas dos ouvintes. Boa tarde, gostaria de não ser identificada, mas pergunta o Dr. André sobre o déficit de alguns profissionais no hospital. O tio da minha sobrinha acabou vindo a óbito porque ele não conseguia engolir e ainda assim dava alimento para o meu tio pela boca. Contratamos uma fonoaudióloga particular e ela explicou que ele não podia comer pela boca, senão o líquido iria para o pulmão. Daí ela pediu a sonda para a alimentação e o tratamento com fono, mas o hospital não tinha. Resultado foi que dias depois meu tio faleceu de pneumonia. Estamos com todos os documentos para comprovar. O que o hospital tem a dizer? Isso foi em outubro. Bom, eu não estou a par do caso porque eu assumi semana passada, né? Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas se ele tinha algum problema de disfagia, de dificuldade e impedimento para engolir, o hospital tem já agora os cirurgiões que podem fazer uma gastrostomia, além do uso da sonda enteral. Lembrando que a sonda, se você passa aquela sonda grossa, o máximo que o paciente pode ficar com ela são 7 dias, então depois ela pode provocar úlcera no esôfago. E a sonda enteral, que é uma sonda de silicone bem fininha, ela não permite apenas líquidos e se for pastoso tem que ser bem diluído, então acaba que entra num processo de desnutrição que você tem dificuldade de processar os alimentos. Mas eu peço, assim, desculpa pelo que aconteceu com o pai dela, o tio dela, né? Mas eu espero que isso não aconteça mais. E caso alguém esteja com esse tipo de problema hoje, a diretoria técnica se coloca à disposição para tentar resolver esses problemas pessoalmente. Bom, a Lourdes está perguntando sobre cardiologia, o senhor já falou. Deixa eu ver aqui, o que mais aqui que tem? Estou com uma lesão na perna, como faço para marcar um ortopedista? É a pergunta aqui do nosso ouvinte. Como eu expliquei, as consultas serão marcadas pelo Complexo Regulador Estadual. Basta ela ir a uma unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e solicitar que seja marcada a consulta. Eles solicitam essa consulta para Goiânia e Goiânia marca que nós estamos com a agenda totalmente aberta, então nem demora vai ter, porque nós estamos disponibilizando essas consultas a partir de agora. Bom, nós temos aqui participações do ouvinte por mensagem de áudio. Cadê? Cadê a mensagem? O áudio está muito baixo aqui. O atendimento na urgência e emergência. Porque eu tive com a minha filha... Bom, a gente vai tentar melhorar o áudio aqui, Genilson. Agora sim, acho que nós vamos ter condições de ouvir o áudio aqui do professor Eduardo César. Gostaria de saber o que está sendo feito referente à demora para o atendimento na urgência e emergência. Porque eu tive com a minha filha no hospital 4h30 da manhã e ela com febre e sendo a única pessoa para ser atendida, ela ficou por mais de hora para ser atendida.
E isso, ela só foi sendo atendida com o apoio da polícia militar, no qual eu chamei. Esse descaso ainda vai continuar acontecendo ou estão fazendo gestão para melhorar isso? Porque meu caso já está na delegacia de polícia civil e já está sendo ouvido. Doutor André, só fazendo aqui um adendo, né, acrescentando ao que o ouvinte está colocando, há uma reclamação generalizada em relação à chamada pulseira verde, pulseira amarela, que mede ali, né, o grau de que o paciente está com problemas, né? Então, se um problema é leve, pulseira amarela, se é mais grave, se é leve, verde, se é grave, amarelo, se é gravíssimo, vermelho, né? Então, o pessoal que pega a pulseira verde, muitas das vezes fica 2, 3 horas de prazo para receber o atendimento. Eu falo por pessoas que eu já fui acompanhar no hospital, antes da gestão do senhor, e ultrapassava os 120 minutos preconizado, que inclusive está até exposto lá. E aproveitando a pergunta do Eduardo, que no caso dele foi parar até caso de polícia, como resolver a questão do atendimento? Bom, já adiantando, eu expliquei, nós estamos falando, a queixa dos médicos é em relação ao sistema, mas isso não justifica, você tem que ter sempre um plano B. Agora que estamos assumindo, a diretora Marlene e eu estamos assumindo a nova versão do EJA, nós queremos que isso não aconteça mais. Nós estamos aqui para resolver esse problema. Já aumentamos um médico a mais. A questão da classificação de risco, que são as pulseiras, que o pessoal fala, isso é universal, não é só no Brasil. Tanto é que o sistema de classificação chama classificação de Manchester, que é uma cidade da Inglaterra, que foi onde foi criada essa classificação. E na Inglaterra ele é usado, nos Estados Unidos ele é usado. Mas eu tenho por mim que você não pode usar isso como uma desculpa para demorar no atendimento. É lógico que o paciente mais grave, ele tem que ser atendido primeiro. Quanto a isso, eu acho que ninguém nega isso. Claro. Se você tem uma criança que está com vômito e uma criança que está só com febre, primeiro você tem que atender a criança com vômito, porque o vômito pode dar um desequilíbrio eletrolítico, desidratação, ela pode aspirar, ter uma pneumonia, como o caso da senhora anterior que descreveu. O que a gente quer é atender a população com resolutividade, dignidade e a tempo. Não ter essas demoras longas. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos vamos implantar, ainda não está implantado, mas estamos criando um POP, que é um procedimento operacional padrão, que dos 3 médicos, um ficaria responsável por atender todos os pacientes amarelos, um ficaria responsável por atender todos os pacientes verdes, e o outro ficaria com os pacientes azuis e a sala vermelha. Quando o paciente dos pacientes da pulseira amarela não tiver mais nenhum amarelo esperando, ele vai ajudar o da verde, e assim por diante. Porque a gente tem que ter uma forma que todos os médicos presentes no plantão tenham a mesma conduta. Você não pode ter a conduta de um médico, o hospital não pode ser pessoal, ele tem que ser institucional. Claro. E é isso que a gente está querendo. Vai levar tempo? Vai. Quanto tempo? Não sei, 10 dias, 15 dias, mas nós vamos resolver esse problema. A gente só pede esse entendimento, né, da população, porque realmente não é fácil, mas nós vamos resolver o problema. A nossa ouvinte pergunta se o hospital vai ser só para os pacientes de Jaraguá. É a Leia Cristina. Não. O princípio do SUS, o princípio geral do SUS diz que a saúde é universal, ou seja, todos têm direito, independente de sexo, raça, local onde mora, poder financeiro, todos têm direito a ser atendido. Qualquer paciente que chegar numa situação de urgência e emergência, ele é imediatamente atendido. Agora, os pacientes de ambulatório vão ser regulados pela Central de Regulação Estadual. Eu gostaria de lembrar aqui, eu não sei se já é do conhecimento de todos, mas foi feito um edital de gerenciamento da unidade que a gente chamava antigamente de ambulatório médico de especialidades. Mudaram o nome para Policlínica de Goianésia. A Policlínica de Goianésia ela vai ser inaugurada em março. A de Posse é inaugurada agora dia 28 de fevereiro e a de Goianésia vai ser no final de março também. Lá serão realizados atendimentos em torno de 6.500 atendimentos de especialidade por mês. Além disso, todos os exames de tomografia para baixo, todos serão feitos no mesmo local. E Jaraguá faz parte da rede de atendimento de lá. São 19 especialidades médicas. Então, com a abertura dessa Policlínica de Goianésia, nós já teremos uma diminuição do fluxo de pacientes. Aí o Hospital de Jaraguá certamente dará mais condição e mais atendimento à população de Jaraguá. Bom, aqui tem a pergunta de um ouvinte, da Eliane, perguntando se vai ter cesariana,
né? Com a obstetra agora, fazendo os partos aqui. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos implantando. A gente espera que a partir do dia 16, as crianças de Jaraguá nasçam em Jaraguá. O Otaner, que é o nosso ouvinte, está perguntando aqui, boa tarde, o hospital vai fazer cirurgia de vasectomia? Sim, então, também vai. Também vai, já está dentro do pacote. Já está no nosso protocolo. Bom, isso aqui já é um outro assunto, a gente daqui a pouco vai abordar ele aqui, já é direcionado à polícia, mas eu quero agradecer aqui ao doutor André, e uma pergunta aqui em relação à questão das UTIs, que é sempre uma queda de braço entre o Ministério Público e o hospital. Qual é a resposta que o senhor tem? Eu achei que você ia esquecer de deixar escapar dessa pergunta. Jamais. Em relação a essa situação que sempre gera esse embate, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público, Hospital, muitas vezes tem que ter interferência política. Como é que vai ficar essa questão? Olha, o que a gente menos espera é precisar da intervenção política. Porque quando chega a precisar da intervenção política é que as outras formas não foram possíveis de resolver. A gestão das UTIs, das unidades de terapia intensiva, nós temos pouco mais de 700 leitos de terapia intensiva em Goiás. Para atender toda a população de forma efetiva, seriam necessários em torno de 2.000 leitos. Tá? Bom, então a gente já tem uma carência de oferta. E nós temos um problema muito sério aqui, porque quem faz a regulação dos leitos de UTI não é diretamente o Estado, é feito por séries. Aí o complexo de séries passa para Anápolis passa para Goiânia, e Goiânia que passa para o Estado, que vai fazer a regulação do leito aqui. Então é uma burocracia muito grande. Eu estou em contato direto com o Complexo Regulador Estadual para a gente facilitar, diminuir esse trajeto. Tá? Teríamos que ter também um veículo de transporte chamado USA, né? Universidade de Suporte Avançado de Vida. Porque às vezes aconteceu isso agora, depois que eu já estou aqui, às 5 horas da tarde você já tinha a vaga do paciente internar numa UTI, mas não tinha o veículo disponível para levar. Ficamos dependendo, ele chegou aqui, era 00:10 quando veio de séries. Então foram mais de 8 horas aguardando a chegada do veículo de transporte. É um problema complexo, não é só de Goiás, não é só de Jaraguá, é o Brasil inteiro, porque a quantidade de leito disponível é pequena. O que nós temos feito, ou o que nós faremos agora? Nós melhoraremos a nossa unidade de cuidados intermediário com mais equipamentos, com uma atenção mais contínua, para que esses pacientes que sejam necessários ser transferidos possam ter um suporte até que seja aberta a vaga deles. Mas a vaga não depende do EJA, não depende do secretário de saúde, depende do complexo regulador de Goiânia. Então, não depende da gente, mas nós, como no caso daquela senhora que teve um problema aqui pós-operatório, eu acionei todo mundo que eu conhecia, até que a gente conseguiu uma vaga para ela em Anápolis. Bom, em relação ao transporte de pacientes, quando necessários, né? O hospital já tem as ambulâncias, já tem autorização para adquirir essas ambulâncias? Como é que está a situação? Olha, o hospital, a ambulância que era do Estado, era muito antiga e ela está estragada e a recuperação dela fica mais cara, às vezes até do que um novo, não compensa. Então, o IBGH alocou uma ambulância agora, até que seja resolvida essa situação. Nós locamos a ambulância para não deixar a população desassistida, é a nossa missão, é a nossa função. Então, nossa diretora fez essa locação, a ambulância está lá, está atendendo, mas ela não é aquela completa para levar um paciente gravíssimo. Leva pacientes que têm um bom suporte, mas não leva pacientes gravíssimos. Mas nós temos já a informação, isso é uma informação assim, rádio peão, como a gente fala, né? De que a gente vai receber uma do Estado e tem um deputado que entrou com emenda parlamentar para doação de uma ambulância para o hospital de Jaraguá. Qual é esse deputado? Só para a gente cobrar. Foi rádio peão, então eu me informo e passo para você. Mas isso foi me dito assim, lá dentro da secretaria que tem uma emenda parlamentar propondo uma ambulância para cá. Eu não sei. Como foi sexta-feira, eu ainda não sei te dizer. Eu não tenho todos os detalhes dessa informação, né? Eu vou me informar e te passo. Agora, o Estado está adquirindo veículos de resgate, né? E vai encaminhar um para Jaraguá. Isso já está definido. Assim que houver fechar o processo licitatório, nós vamos receber um veículo novo. Bom, eu quero aqui agradecer o doutor André Franco Ribeiro, né, que é o diretor técnico do Hospital Sandino do Amorim. E exatamente isso, né? Parabenizá-lo, porque antes a gente tinha uma dificuldade muito grande
de ter qualquer acesso à informação do hospital, era uma caixa preta, né? Vários diretores passaram por aqui, isso com que a gente tivesse uma dificuldade de comunicação com o hospital, e muitas das críticas tinha uma comunicação direta com a direção do hospital e com o diretor técnico. Como faltou isso, né, a gente por muitas vezes teve que fazer críticas ao hospital por falta de respostas. Então quero parabenizar ao senhor, doutor André, também a Lázara, né, e a toda a direção do IBGH por essa nova postura, né, de ter alguém com contato direto com a imprensa, contato direto com a população para dar essas respostas. Isso é um avanço extraordinário, né, porque a gente cobra transparência e, havendo essa transparência, isso faz com que a população se informe cada vez melhor a respeito do trabalho que é desempenhado. Vi que o senhor não tem dificuldade de responder nenhuma pergunta, realmente entende de como funciona o hospital, já pegou como é o problema aqui, já tem as respostas, tem um respaldo para isso. Então, quando tem uma resposta positiva, cabe a nós da imprensa também reconhecer os avanços. Quero muito agradecer ao senhor pela gentileza de falar conosco aqui do Jornal da Sucesso. Olha, eu agradeço, eu que vou te agradecer a oportunidade. Um pouquinho da minha história, eu fui secretário de saúde durante 12 anos de município. Então eu sei também, do outro lado, a dificuldade que é a gestão da saúde. Porque a gestão da saúde é muito complexa, né? Porque vai desde antes da pessoa nascer até o último momento de vida dela, a gente tem a obrigação de estar apoiando, ajudando e tentando resolver o problema das pessoas. E só para te dizer dessa questão de comunicação, se você me permite um Claro, minutinho. fica à vontade. O artigo 37 da Constituição fala sobre o que é o serviço público. E o parágrafo 3º fala que o serviço público se embasa em 5 pilares, né? Que é a legalidade, a moralidade, a imparcialidade, a propaganda e a eficiência. Quando eu estava fazendo meu curso de doutorado, eu perguntei para o professor, mas por isso que falam mal do serviço público, né? O último pilar, a eficiência. Ele me disse uma coisa: olha, não adianta nada você ser eficiente, fazer tudo que é preciso, se você não agiu dentro da lei, se você não foi moral, se você não foi imparcial e principalmente se você não comunicou às pessoas o que você estava fazendo. Então, se eu chegar e abrir um serviço aqui de ultrassonografia que começa a funcionar quinta-feira agora, mas não comunicar à população que ela tem acesso a esse novo serviço, o serviço não vai estar sendo eficaz. Ele não vai prestar o serviço que a gente precisa que ele preste para a população. Então, eu estou aqui, sempre que você precisar, pode me ligar, eu estou à disposição. Eu acho que a gente conversando, a gente resolve uma grande maioria dos problemas. Peço à população que tenha essa paciência por esse pequeno período que a gente ainda vai passar de adaptação, mas nós vamos lutar até o fim, incansavelmente, para que a população tenha orgulho. Ou como eu falo, eu gosto de falar que eu estou indo agora lá para o meu hospital, e a gente tem que ter orgulho daquilo que é da gente, daquilo que a gente trabalha para que cresça. Agradeço mais uma vez aqui